Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 a 7. Nós estamos expondo essa carta, começamos lá no capítulo 1, né? Falamos sobre os falsos mestres, os falsos ensinos, e no caso aqui, como Timóteo deveria combater aqueles falsos mestres, aqueles falsos ensinos, como nós devemos combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Então, a primeira parte da carta, ela é mais direcionada a Timóteo, e Timóteo deveria repassar à igreja. A segunda parte, ela é mais direcionada diretamente à igreja. Começa aqui no capítulo 2, e nós pretendemos finalizar o capítulo 2 na semana que vem, se Deus quiser, e depois teremos um intervalo, entraremos no mês de abril, que é o mês em que celebramos a Páscoa, o mês em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, então daremos uma outra ênfase. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim a Sagrada Escritura, 1 Timóteo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Eu estou ouvindo um barulho aqui, não sei se é a microfonia, se puder dar uma olhadinha para mim. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, todos nós necessitamos ouvir a Tua voz. E rogamos, Pai, que Tu abras agora o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua palavra. Nós carecemos de Ti, da Tua graça, da Tua direção. Nós carecemos, ó Deus, também da iluminação do Teu Espírito. Fale conosco, ó Deus, nós suplicamos, imploramos, ó Deus, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós começamos a expor... Acha melhor trocar o microfone, André, por favor? O sem fio? Tá com bastante microfonia aqui. E aí eu vou... Eu não sei se talvez os irmãos estejam ouvindo, mas vai ficar saindo aqui no meu ouvido aqui. Acho que é melhor trocar, né? Som 1, 2, som, teste. É que está saindo aqui um assovio aqui. Quer baixar esse? Alô, som. Ok, agora acho que está melhor. Meus irmãos, eu já disse e repito, né, Paulo ele escreveu essa carta ao jovem pastor Timóteo. Timóteo foi um fiel escudeiro de Paulo, principalmente em suas viagens missionárias, mas ele também esteve com o apóstolo Paulo na prisão. Então, Timóteo foi um jovem muito importante, como uma espécie de pastor auxiliar ao lado do apóstolo Paulo. Paulo confiava tanto em Timóteo, que após plantar a igreja de Éfeso, ali ele permaneceu 3 anos, e quando ele sai, ele escala Timóteo, designa Timóteo para cuidar daquela igreja. E Timóteo, então, se tornou o pastor da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo se preocupava muito com Timóteo, ele era um jovem e já estava ali pastoreando aqueles irmãos, e por isso ele escreveu esta carta, a primeira carta a Timóteo. Depois escreveu uma segunda carta a Timóteo. Nessa primeira carta, ele traz uma série de orientações, instruções, acerca de como a igreja devia ou deveria se proceder no culto, qual deveria ser o procedimento, né, da igreja no culto. E havia um problema sério lá na igreja de Éfeso,
e esse problema estava relacionado à presença de falsos mestres, que com seus falsos ensinos, principalmente ensinos judaizantes, focados na lei, eles estavam ali dividindo a igreja, tirando a paz da igreja. Então, Paulo ele gasta o primeiro capítulo aqui de sua carta falando sobre esses falsos ensinos, falando sobre esses falsos mestres e qual deveria ser a postura de Timóteo, como ele deveria tratar aquelas pessoas. E ele próprio oferece ali o seu testemunho, aqui no capítulo de número 1, né, do seu comprometimento com o Evangelho, mostrando que o Evangelho que ele pregava era um Evangelho verdadeiro, não falso. Então entramos no capítulo 2, texto que acabamos de ler, e a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta mais especificamente as diretrizes para o culto público, ou seja, como deve ser o culto público. E a primeira instrução, meus irmãos, diz respeito à prática da oração. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo frisa aqui no capítulo de número 2. Ele quer instruir Timóteo para que ele possa instruir a igreja acerca do procedimento no culto, no que se diz respeito à oração. E é sobre isso que falaremos então nesta manhã. Nós falaremos sobre a prática da oração no culto, não somente sobre a prática da oração no culto, mas a prática da oração em nossa vida, de modo geral. Em primeiro lugar, então, eu vou pedir para você voltar o seu olhar para a Sagrada Escritura, e nós vamos ler o versículo de número 1, e eu quero mostrar aqui a primeira lição para nós nessa manhã. A oração, meus irmãos, em primeiro lugar, ela deve ser prioridade na vida e no culto. Prioridade. Veja o que Paulo diz então: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja bem, todos os domingos nós nos reunimos neste local para cultuarmos a Deus. Neste tempo de adoração congregacional, nós louvamos a Deus com cânticos, nós lemos a Sagrada Escritura, nós participamos dos sacramentos, a ceia e o batismo, e nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. É o que estamos fazendo agora. Todos nós, inclusive eu. E há um elemento que costura todas essas partes. Há um elemento que nos eleva à presença de Deus. E esse elemento são as nossas orações. Esse é o elemento central, que de certa forma nos une, nos eleva à presença de Deus e costura todas as partes do culto. Agora veja bem, como bons presbiterianos que somos, nós amamos a exposição da palavra de Deus. Como bons presbiterianos, nós destacamos a exposição bíblica como elemento central no culto. Afinal, meus irmãos, por meio da pregação, Deus fala, Deus corrige, Deus repreende. Por meio da pregação, Deus consola, Deus encoraja. Agora, prestem atenção, não menos importante do que a pregação, não menos importante do que a exposição bíblica são as orações congregacionais. Por isso o apóstolo Paulo diz, antes de tudo. Em outras versões, primeiramente, ou em primeiro lugar. Antes de tudo, eu exorto, eu peço, ou eu imploro, para que orações intercessoras sejam priorizadas e praticadas na vida e no culto público de adoração. Então veja, Timóteo, meus irmãos, como pastor da igreja de Éfeso, ele deveria incentivar certos crentes, ou todos os crentes, a fazerem essas intercessões no culto público. Ele deveria encorajar os membros da igreja a investirem tempo na oração, ou em oração, tanto na vida privada, quanto no culto de adoração, e orar em favor de todos os homens. A oração, meus irmãos, ela deve ser tratada com muita importância em nossa vida. A oração, ela deve ser tratada com prioridade, tanto na vida privada, quanto no culto público. Pense nisso. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós reunidos somos a casa de oração.
E nesse sentido, meus irmãos, devemos interceder juntos em favor de todos os homens. Em geral, a gente acaba tratando a oração apenas assim como último recurso. Quando todas as coisas falham, agora precisamos orar. Já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, não deu certo, agora precisamos orar. Mas veja, meus irmãos, a oração, ela é assim a mais pura expressão que necessitamos urgentemente da graça, do poder, da ação, da intervenção de Deus em nossa vida para vivermos em paz, para vivermos tempos de tranquilidade, para vivermos em piedade. Portanto, trate a oração na sua vida ou no culto como prioridade. Quando alguém estiver orando, ou quando você estiver orando, lembre-se disso, é prioridade, a importância, tanto no culto quanto na vida privada. Agora, é interessante, porque Paulo, ele fala aqui sobre as diferentes formas de oração. Ele menciona aqui 4 expressões diferentes para se referir às orações. Em primeiro lugar, ele diz assim, que se use a prática de súplicas. Todas as vezes, meus irmãos, que temos uma necessidade, uma aflição pessoal, devemos suplicar. Suplicar significa clamar com urgência, significa pedir aquele socorro, sabe, aquela situação assim, quase que desespero, é a súplica. Diante de uma necessidade ou de uma aflição pessoal, você suplica a Deus. Em segundo lugar, ele diz assim, que se use a prática de orações. Orar é falar respeitosamente com Deus, é a expressão que mais encontramos no Novo Testamento. Oração significa você se colocar diante de Deus, você falar com Deus, não apenas acerca das suas necessidades pessoais, mas você expor diante do Senhor as necessidades de outras pessoas. Devemos suplicar, devemos orar. Em terceiro lugar, ele coloca assim, que se use a prática de intercessões. Interceder já não significa você clamar por você, significa você clamar por outra pessoa. Você se lembrar de alguém, talvez alguém distante, talvez alguém até desconhecido. Isso significa intercessão, você orar em favor da vida de outras pessoas. E por fim, ele coloca que se use a prática de ações de graças, e nós devemos expressar, por meio das nossas orações, ações de graças. Devemos reconhecer, meus irmãos, a bondade de Deus. Devemos agradecer pela vida das pessoas, por aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Devemos tributar graças ao nosso Deus, porque Ele tem bondosamente derramado muitas e muitas graças sobre a nossa vida. Veja, são várias expressões, são expressões diferentes que ele utiliza aqui, mas todas apontam para a mesma direção. A igreja unida, reunida, a igreja como corpo, como família, como assembleia, a igreja reunida deve buscar a presença de Deus, e deve buscar a presença de Deus com sinceridade, deve buscar a presença de Deus com fervor em favor de todos os homens. Essa expressão aí, meus irmãos, no verso 1, em favor de todos os homens, é claro que não significa cada pessoa do planeta. Seria impossível que a igreja de Éfeso, tão pequenina, pudesse orar em favor de cada pessoa do planeta. Não, isso não seria possível. Mas essa expressão, todos os homens, significa que nós devemos orar por todos os grupos de pessoas. Não importa a posição social, etnia, cultura, nacionalidade, se é rico, pobre, homem, mulher ou criança, não importa. Todos os tipos de pessoas devem ser alvos das nossas orações quando nos reunimos em culto público para adorar a Deus. Então, oração é prioridade no culto e em nossa vida particular. E nós devemos orar, suplicar, interceder e levantar ações de graças a esse Deus glorioso. Em favor de quem? Em favor de todos. Sabe quando você faz sua lista de oração? Aí você fala assim, bom, deixa eu colocar aqui minha mãe, meu pai, meu filho, meu tio, minha tia. Mas você não consegue incluir nesse grupo ou nessa lista alguém que discorda de você. Talvez alguém que te persegue. Talvez alguém que seja difícil, de espinho na sua vida. Pois bem, Paulo diz, ore em favor de todos os homens.
inclusive desses. Orar é prioridade, devemos orar por todos os homens. E agora o apóstolo Paulo diz no versículo 2, um grupo específico que muitas vezes não está em nosso radar de oração. Ele coloca assim no versículo 2, a intercessão pelos reis e autoridades, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Como eu disse, às vezes, meus irmãos, equivocadamente, nós concentramos as nossas orações num grupo específico. Como eu coloquei, pensamos nos familiares, pensamos nos amigos, pensamos nos irmãos, e talvez até incluímos ali algum missionário. Senhor, abençoa também o missionário fulano de tal. Mas o que Paulo está colocando para nós é que as nossas orações, elas devem ser mais abrangentes. Nós estamos, meus irmãos, não diante de um Deus pequeno, nós estamos diante de um Deus grande, de um Deus imenso. Nós estamos diante daquele que é o Senhor da terra. Nós estamos diante daquele que é o Criador e mantenedor de toda a vida. Portanto, não faz sentido nós colocarmos diante desse Deus tão maravilhoso apenas as nossas dificuldades, aquelas que enfrentamos no dia a dia. Nós devemos levantar os nossos olhos, e eu convoco todos vocês, toda a igreja, vamos levantar os nossos olhos, e vamos, meus irmãos, orar em favor de todos. Ele fala de todos os reis e de todos que se acham investidos de autoridade. No caso aqui dos Efésios, nós sabemos que eles deveriam orar por quem? Eles deveriam orar pelo imperador romano, porque toda aquela região era dominada pelo Império Romano. Eles deveriam orar pelo Senado romano. Eles deveriam orar por todas as autoridades romanas, prefeitos, juízes, os militares. Eles deveriam orar por aqueles que estavam naquela posição de autoridade. Irmãos, veja, não importa quem seja, e aqui, veja, Deus traz uma responsabilidade para nós muito séria. Não importa quem seja, sendo da direita, sendo da esquerda, sendo católico, sendo evangélico, sendo espírita, se aquela pessoa ela foi investida de autoridade, ou se ela ocupa algum cargo de autoridade no governo, é o nosso dever como igreja interceder. É o nosso dever, é a nossa obrigação. Eu quero vida tranquila e mansa. Então ore, dobre o seu joelho, suplique a Deus. Isso parece até ser óbvio, mas no fundo a nossa natureza caída nos faz discriminar, meus irmãos, as pessoas. Nós temos a tendência de isolar e não interceder pelas pessoas que pensam diferente de nós. Nós sabemos que em nosso país hoje, há uma divisão aí, eu diria, política entre direita e esquerda, e dependendo de sua posição, você pode começar a olhar para certo político, ou talvez para certo político que é de determinado partido, e você olha simplesmente para ele como um ser maligno, você olha para ele simplesmente como um ser irredimível, você olha para ele como um ser indigno de suas orações. Mas veja como isso é sério. Na época do apóstolo Paulo, meus irmãos, a situação política era muito pior do que a nossa. Muito pior, porque o imperador, ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos, matava os cristãos. E naquele contexto, a igreja sofredora, ao invés de insultar ou lançar insultos, ao invés de fazer uma revolução, o apóstolo Paulo diz, vocês devem se prostrar e interceder em favor das autoridades. Onde Deus quer que nós estejamos, quando o mundo está um caos, ou quando o nosso país está um caos, Deus quer que nós estejamos prostrados de joelhos diante dEle. Ali é o nosso lugar. Clamar, suplicar, orar. Então veja, se o vereador da cidade, o prefeito, o governador, o deputado, ou o presidente, seja lá quem for, se essa pessoa que está numa posição de autoridade, ele caminha numa direção oposta aos seus valores, que são valores cristãos,
você pode apontar o erro, você pode criticar, você pode condenar, obviamente, a corrupção, a injustiça social, mas nunca se esqueça que o seu principal papel é a intercessão. Talvez você pense assim, mas pastor, será que interceder vale de alguma coisa? Interceder diante de Deus vale mais do que simplesmente apontar. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer por meio das nossas orações. Aliás, Ele usa as nossas orações. Meus irmãos, o livro de Provérbios é muito claro, o capítulo 21 diz lá que o Senhor, Ele inclina o coração do rei. O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele dirige para onde quer, é Deus que faz. Ele faz como quer, quando quer, para a glória do seu nome, para o bem do seu povo e às vezes para a disciplina do seu povo. Então, o que devemos ter em mente, meus irmãos, é que a oração é prioridade. Devemos orar na vida particular, privada, devemos orar no culto, devemos orar por todos os homens, por todos os tipos de pessoas, e deve estar em nosso radar as lideranças políticas. Esse é um dever nosso. Oração. Qual que é o propósito? Olha o versículo 2. Por que devemos orar nesse sentido? O apóstolo Paulo diz, orar em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade, para quê? Ai, pastor, eu devo orar por esse ou por aquele político, para quê? Para quê? Parece que não muda, não acontece nada, né? Não melhora. Ele fala, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Em primeiro lugar, ele fala, ore, interceda, para que tenhamos vida tranquila e mansa. As autoridades, meus irmãos, elas foram instituídas por Deus para o estabelecimento da paz, ou para a preservação da paz, a promoção da justiça. Nós sabemos disso. O texto que o presbítero Alexandre leu diz que as autoridades são ministros de Deus para o bem. Para que existem as autoridades? Para punir os maus. As autoridades existem para punir aqueles que praticam violência. Portanto, independente de quem ocupa esse cargo, nós devemos orar. E orar, meus irmãos, para que essas pessoas façam o trabalho conforme designação divina. Para que eles cumpram o chamado divino. Para que eles protejam os bons, ou o cidadão de bem, e assim puna os maus. Porque é assim que nós desfrutaremos de vida tranquila e mansa. Vida tranquila e mansa naquela época seria o imperador não incomodar. Vida tranquila e mansa na nossa época diz respeito à liberdade religiosa que nós temos. Vida tranquila e mansa, em nosso contexto, significa nós educarmos os nossos filhos, temos liberdade para educarmos os nossos filhos. Vida tranquila e mansa, em nosso contexto, meus irmãos, significa nós vermos um país talvez mais seguro e mais próspero economicamente. Aí você pergunta, por que é importante, por que isso seria bom para o nosso país? É bom quando nós vivemos vida tranquila e mansa, porque na tranquilidade, na mansidão, ou na quietude, na paz, na ausência de guerras, acontece o avanço da obra missionária. E isso é bom, isso não é ruim. Em segundo lugar, ele diz que devemos aqui, meus irmãos, orar pelas autoridades para que vivamos com toda piedade e respeito. Veja, muitos cristãos, quando não concordam com um político, ou não concordam com alguma decisão de algum político, alguns perdem o controle, alguns ficam descompensados, alguns ficam desequilibrados. Há cristãos, meus irmãos, que se enchem de ódio, sabe, ficam irados, e eles querem às vezes fazer justiça com as próprias mãos. E é exatamente nesse ímpeto que acabam sendo um péssimo testemunho para o Evangelho. Os efeitos da queda e a nossa natureza pecaminosa, às vezes nos faz agir de modo inconveniente e incorreto. Veja, os efésios, eles estavam sob a tirania do Império Romano. E o apóstolo Paulo diz, intercedam em favor das autoridades.
Mas nós estamos sob perseguição. Intercedam em favor das autoridades. Para quê? Para que vocês possam viver de forma piedosa e digna. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Deus nos dê graça, e nos dê graça para vivermos em santidade, para vivermos em piedade, para vivermos uma vida justa diante dos homens, uma vida íntegra diante dos homens. Nós devemos orar para que Deus nos dê graça para vivermos em obediência como verdadeiros filhos. Agora, se você olha para a realidade do nosso país ou para a realidade do mundo, ainda mais por conta desses conflitos atuais, essa questão da bomba atômica ou das milhares de bombas atômicas que estão espalhadas pelo mundo, né? E se você olha para toda essa realidade e você se sente frustrado, talvez com medo, né? Eu não sei, o que vai ser, tal. Tem gente que já entra em desespero. Bom, se você está frustrado, se você está com medo do futuro, eu diria para você o seguinte, comece a dobrar o seu joelho e comece a orar. Se você está com medo do futuro, se você está assim, temeroso do que pode acontecer nos próximos dias, ore. Pastor, mas eu vou orar por quem? Ore pelo presidente. Eu vou orar por quem? Ore pelos senadores. Vou orar por quem? Ore pelos deputados. Ore pelos líderes mundiais. Ore. Dobre o seu joelho e ore. Clame para que você tenha liberdade e você viva de maneira tranquila e, ao mesmo tempo, com piedade e santidade. Cumpra as leis. Seja justo, honesto. Afinal, você crê que Deus é soberano sobre todas as coisas. Veja o versículo 3 e 4. Aqui Paulo oferece mais duas razões, meus irmãos, pelas quais devemos orar pelas autoridades. Ele fala assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo diz assim, interceda em favor de todos os homens, inclusive das autoridades. Por quê? Porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Deus se agrada quando o povo dele, ao invés de ficar apontando para tudo e todos, dobra o joelho e ora. Deus se agrada disso, isso é aceitável diante de Deus. Em segundo lugar, ele diz, interceda em favor de todos os homens, porque essa é a vontade de Deus. Ele próprio diz, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É claro, meus irmãos, que todos aqui não significa todos no sentido de cada pessoa individualmente. Aliás, se o Senhor desejasse, nesse sentido, que todos os habitantes da terra, nesse sentido, fossem salvos, não teria sentido milhões e milhões deles rejeitando Cristo e indo para o inferno. Então, eu entendo que a palavra todos nesse versículo, como no versículo 1, se refere a todos os tipos de pessoas. Ou seja, Deus deseja e efetivamente Ele irá salvar pessoas de todos os tipos. Ele irá salvar pessoas de todas as condições, todas as etnias, raças, tribos, línguas. Ele irá salvar inclusive as autoridades governamentais incrédulas, aquele que Ele desejar. Então você pergunta, qual é o nosso papel? Irmãos, o nosso papel é interceder em favor de todos os homens. Não apenas em favor do cidadão comum, mas também das autoridades. Não apenas dos brasileiros, mas também dos muçulmanos. Deus deseja e salvará todos os tipos de pessoas, e todos que forem salvos receberão o pleno conhecimento da verdade de que Jesus é o Salvador. Veja agora o versículo 5. Nós devemos interceder em favor de todos os homens, porque todos os homens, meus irmãos, necessitam de um mediador. No versículo 5 ele diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E esse é um ponto muito importante. O cristianismo, ele é uma religião exclusivista. E é exclusivista mesmo. Nós pregamos, meus irmãos, que há um só Deus e um só mediador. Nesse sentido, não há salvação no judaísmo tradicional, Não há salvação no islamismo, não há salvação no espiritismo, não há salvação nos santos, não há salvação em Maria, que é invocada como mediador ou medianeira no catolicismo. Não, meus irmãos, só há um mediador que pode efetivamente perdoar os nossos pecados, só há um mediador que pode trazer pacificação e reconciliação, e esse mediador é Cristo Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, é a única pessoa
com duas naturezas, divina e humana. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus Cristo, como ser divino, diz a Escritura, ele suportou o peso da ira de Deus contra os nossos pecados. Como filho de Deus, irmãos, e como ser divino que é, ele ofereceu-se na cruz, sacrifício de valor eterno. E como homem, ele pôde ser o nosso representante substituto, porque só um homem poderia representar outros homens. E ele foi o nosso substituto e representante perfeito na cruz. Ele é o único mediador que garante perdão, pacificação, reconciliação entre o homem pecador e o Deus santo. Aí você fala, agora eu estou compreendendo. Por isso que devemos orar? Sim. Nós devemos orar, meus irmãos, em favor de todos os homens, porque só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja bem, você deve orar por todos, porque todos os homens estão alienados, separados de Deus, todos os homens estão sob a ira de Deus. Todos os homens. Você tem que orar por aqueles que estão distantes e por aqueles que estão perto. Talvez haja pessoas na sua família, dentro da sua casa, que estão separados de Deus, que estão alienados de Deus. E o que você deve fazer? Você tem que interceder. Por quê? Porque só há um mediador que pode reconciliar esse pecador que você conhece com o Senhor. E se esse pecador não for reconciliado por meio de Cristo, ele será condenado. Qual foi a obra do mediador? Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha a expressão. O qual a si mesmo se deu em resgate, espontaneamente, voluntariamente. O Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz para nos salvar. Lá em João capítulo 10, ele diz assim, olha, ninguém tira a minha vida de mim. Ele fala, eu espontaneamente, eu voluntariamente entrego a minha vida em favor dos pecadores. E essa expressão é muito pesada. A palavra resgate. Esse termo, meus irmãos, era utilizado naquela época quando um escravo era liberto por meio do pagamento de um preço. Ou seja, o escravo era resgatado por meio do pagamento de um preço, por meio do pagamento de uma dívida. Agora, olha que coisa mais linda. O texto diz que Jesus se deu por resgate. Presta atenção. Jesus pagou o preço do nosso resgate. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Jesus Cristo pagou o preço da nossa dívida. Você pergunta, para quem Jesus pagou? Ele não pagou para o diabo. Porque o detentor da nossa vida não era o diabo. Ele pagou o preço da nossa dívida para o próprio Deus. Ele quitou a nossa dívida, meus irmãos, quando Ele satisfez plenamente as exigências da justiça de Deus na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele pagou pela nossa vida. Aí você pergunta assim, claro que Ele pagou pela nossa vida, afinal, a nossa vida tem um valor assim maravilhoso, eterno, nós somos tão lindos, somos tão maravilhosos, nós somos tão perfeitos, seria um desperdício uma pessoa como eu, tão legal, tão agradável, ir para o inferno. Mas a Escritura não diz isso. O preço que Ele paga não está relacionado à nossa beleza. O preço que Ele paga está relacionado às nossas ofensas. O preço que Ele paga está relacionado à nossa dívida impagável. Ele se deu em resgate, e em resgate por todos, mais uma vez, por todos os tipos de pessoas, sem levar em consideração posição social, condição econômica, gênero, etnia, nacionalidade. A expiação de Cristo, meus irmãos, por um lado, ela é definida, ou ela é limitada, por um lado, ela é, assim, particular, mas, por outro lado, a expiação de Cristo, ela é abrangente, porque ela alcança todos os tipos de pessoas. Aí, veja que interessante, nós estamos diante de um glorioso mediador, um mediador que pacifica a nossa relação com o Pai.
Mas esse mediador, ele deve ser proclamado. O que ele fez por nós. Por isso, no final, aí do versículo 6 está escrito: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nesse tempo oportuno devemos proclamar que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, porque ele permanece sendo homem, ao mesmo tempo em que é 100% Deus. E aqui eu quero ir para o final. Paulo diz no versículo 7, irmãos, ele oferece aqui, o seu próprio testemunho. Esse foi o propósito do chamado apostólico de Paulo, dar testemunho a todos os homens acerca da obra redentiva de Cristo. Então ele finaliza assim: para isto, ou seja, para dar testemunho, para prestar testemunho em tempo oportuno, no tempo da oportunidade, que era aquele tempo e é o nosso tempo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Jesus Cristo, efetivamente, ele realizou a sua obra perfeita lá na cruz do Calvário, quando abriu os seus braços e recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele sorveu toda a ira do Pai que estava destinada a nós. E essa obra gloriosa do Filho, ela precisava se tornar conhecida de todos os homens, e por isso Paulo diz assim: diante desse mediador glorioso e santo, pois bem, eu fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Após a conversão de Paulo, o próprio Cristo disse acerca de Paulo: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, para levar o meu nome diante dos reis, para levar o meu nome diante dos filhos de Israel. E de fato Paulo, meus irmãos, ele se tornou um mestre no mundo gentílico, Por meio de suas viagens missionárias, ele propagou o Evangelho, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para levar ao coração dos gentios essa fé viva na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui eu quero concluir, então, deixando algumas breves lições para a gente vestir durante a semana, tá bom? Qual é a roupagem para vestirmos durante a semana? Talvez você esteja focando no lugar errado. Talvez você está apontando para tudo, para todos, culpando tudo e todos, mas você não tem feito o dever de casa. Então, em primeiro lugar, primeira lição: valorize a sua vida de oração. Valorize a sua vida de oração, tanto a oração pública quanto a oração particular. Valorize a vida de oração. Nesse momento, no estudo bíblico, no culto doméstico, valorize a sua vida de oração e invista tempo na presença de Deus. Talvez você está aqui e fala assim: pastor, eu não sei, acho que eu tenho vivido a minha vida assim. Se você não tem orado, sua vida de oração assim tem sido uma vergonha, porque você não fala com Deus, então Deus está dizendo exatamente isso por meio de sua palavra. É o chacoalhão, levanta e fala: eu serei um homem de oração, eu serei uma mulher de oração, eu vou colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos, eu vou colocar também as autoridades, eu serei um homem, uma mulher de oração. Segundo lugar, quando você estiver orando, lembre-se, não foque apenas nas suas necessidades pessoais, nos problemas do dia a dia. Não. Que a sua oração seja mais abrangente, que você, enquanto estiver orando, tenha uma perspectiva global da missão. Perspectiva global. Você consegue olhar além, ore pela salvação de todos os povos, nesse sentido, por todos os tipos de pessoas que estão espalhadas sobre a face da terra. Terceira lição: enquanto você estiver no culto, aqui, cultuando a Deus, antes do culto, eu sei que o nosso momento antes do culto, às vezes é meio tumultuado, Mas, olha, ore ao Senhor, e fala: Senhor, eu estou aqui no culto, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo, Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus tanto quanto eu.
Então, ore ao Senhor enquanto você estiver aqui, ao invés de falar assim, mas esse pastor fala demais, fala de menos, né? Fala devagar, fala rápido, fala isso, fala aquilo. Senhor, esse pregador tem um monte de defeito, tem um monte de falha. Mas ele pode ser instrumento das suas mãos. Então, ore ao Senhor e clame ao Senhor. Fala, Senhor, traga um avivamento no meu coração. Traga um avivamento no coração dos crentes. Traga salvação aos incrédulos. Ore. Ore pelos missionários, ore pelos plantadores de igreja, ore pelos cristãos perseguidos. Aí você fala, por que eu devo orar? Porque Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, seja um intercessor. Isso é bênção para o reino. Então ore. Quarto lugar, ore pelas autoridades, independente de quem esteja no governo. Seja da direita, seja da esquerda, precisamos interceder pelas autoridades para que elas façam o bem, para que possamos viver vidas tranquilas, mansas, com toda piedade e respeito. Ore pelas autoridades para que tenhamos espaço para pregar e proclamar a palavra do Senhor. Quinta lição. Não se esqueça que Deus não faz acepção de pessoas. Deus alcança judeus, gentios, ricos, pobres, cultos, incultos. Deus alcança, meus irmãos todos. Ele não faz acepção nesse sentido, Ele não discrimina. Ele alcança aquele que você fala assim, esse daí não tem jeito. A gente pensa em alguns e fala, pastor, isso aqui não tem jeito não. Mas Deus salva quem não tem jeito. Você quer uma prova de que Deus salva quem não tem jeito? Deus salvou a mim, salvou você. Se Deus o salvou, você acha que Ele não pode salvar uma autoridade política? Então interceda em favor das autoridades. Jesus Cristo diz, meus irmãos, que devemos interceder até em favor dos nossos inimigos. Você tem algum inimigo? Pastor, não, vive em paz com todos os homens, né? Mas tem alguém assim que, sabe, que pega no teu pé, sabe aquele vizinho, aquela vizinha, aquele teu parente que só liga para reclamar e para falar, aquela pessoa que é dura nas palavras, fala assim, mas é tão difícil, pastor, você não sabe com quem eu convivo lá no meu trabalho, você não conhece o meu ambiente, é um querendo puxar o tapete do outro. Então você pega o tapete, ao invés de puxar, você dobra o seu joelho em cima dele e você ora. Ore em favor de todos. A sexta lição, lembre-se que só há um Deus e um só mediador. Mediadores humanos, meus irmãos, são inúteis, não servem para absolutamente nada. Santos não servem para nada. Maria também não serve para nada nesse sentido, como mediadora, não tem valor absolutamente nenhum. Pastores também não são mediadores. Esses falsos apóstolos aí, que dizem, ter um poder especial também não servem de absolutamente nada. Você pode hoje dobrar o seu joelho se você é filho de Deus e clamar a Deus, e Deus irá te ouvir, porque Cristo Jesus fez a ponte. Meus irmãos, nós temos um mediador, um redentor. E olha, não há pecador que esteja tão longe, que seja tão falido, que seja tão miserável, que não possa ser alcançado pelo poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha que começar a nomear aqueles que, você discrimina. Eu vou orar por aqueles que eu acho que não tem jeito. Sétima lição. Nós devemos alcançar todas as pessoas com nossas orações e com nosso testemunho. O Evangelho, ele deve ser proclamado, meus irmãos, em todos os lugares. E a igreja de Deus é o plano de Deus para a concretização desse grande projeto que é reunir o seu povo que está espalhado sobre a terra. Muitos não foram alcançados. Nós estamos na época do grande ajuntamento, e Deus está ajuntando esse grande povo para o grande e glorioso dia. E por fim, a igreja, às vezes, padece, sofre, exatamente por falta de oração, Os nossos valores, irmãos, os valores do reino, realmente são diferentes dos valores do mundo. Mas como cidadão do reino, interceda, ore, independente de quem esteja no poder. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, às vezes nós falamos demais, criticamos demais,
até mesmo insultamos demais e oramos de menos. A nossa pobre vida de oração é uma vergonha. Diante de um Deus tão grande, tão santo, diante do Deus que é Senhor de toda a terra, não há governante, por mais poderoso que seja nesse mundo, que não esteja, ó Deus, sob as tuas mãos. O Senhor inclina quem quer, quando quer, como quer. E nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça dessa igreja uma igreja de intercessores. Ó Deus, nós intercedemos em favor do nosso país, intercedemos, Pai, em favor das autoridades do nosso país. Intercedemos, Pai, para que o Senhor salve, por Tua graça, esses governantes incrédulos, mas ao mesmo tempo intercedemos, Pai, para que esses governantes compreendam o chamado que eles receberam para punir os maus. Ó Deus, que o Senhor, por Tua graça, também abençoe a igreja, para que a igreja prospere no avanço do Teu reino sobre essa terra. Se há alguém aqui, Pai, que ainda não foi reconciliado com o mediador, Jesus Cristo, que ainda não tem Jesus Cristo como mediador, que o Senhor, Pai, traga salvação nessa vida, despertamento, que o Senhor esteja avivando a Tua obra em nós, que o Senhor nos leve, Pai, a nos prostrarmos diante de Ti. Tu és o dono de tudo e de todos. Não há nada que foge, Pai, ao Teu controle. Todos os detalhes da nossa vida e deste mundo estão em Tuas mãos. E nós sabemos que o Senhor determinou não apenas o fim, mas também o meio. E em muitas situações, o meio são as nossas orações. E é assim, Pai, que oramos e pedimos a Tua bênção em nome